Aquela hora, olha aí, ele conseguiu ampliar. Isso aí é um dos manuscritos do Mar Morto. É lógico que essas partes em amarelo é um ressalto que o editor fez. Sei. Mas mesmo para quem não sabe ler hebraico, você consegue ver a diferença das letras quadráticas. É ainda um pouquinho diferente daquele hebraico que o Saião mostrou, porque esse é o quadrático dos manuscritos do Mar Morto, tá bom? Mas assim, mudou pouco. Dá para ler. Dá para ler. Agora, toda vez que vinha o nome sagrado de Deus, aquelas 4 letras que o Saião mostrou, o que o copista fez? Tetragrama. Ele trocou a letra, e trocou a tinta e trocou a letra. Pela letra antiga. Ele colocou a letra antiga. E por quê? É o respeito, uma maneira de mostrar respeito. E aí, toda vez que alguém estava lendo, para que a pessoa não lesse inadvertidamente o nome de Deus, ele colocava num estilo de letras que já não era mais comum, para mostrar respeito, reverência, e para que a pessoa não deslize e não acabasse lendo o nome que não devia. Entendi. Aí eles trocavam o nome. Então você está vendo ali, é o mesmo nome que o Saião mostrou, só que ali está no paleo hebraico, e eles mudavam a tinta do manuscrito, quando ia escrever. Há pesquisas que mostram que a tinta é outra, então ele trocava a tinta, a caneta, para escrever o nome de Deus, e ele também colocou em letras antigas. E na hora de ler isso oralmente, eles trocavam por Adonai. Por isso que as vogais de Adonai acabaram acidentalmente indo parar debaixo do tetragrama sagrado, formando Jeová ou Yahweh. Ou, mais modernamente, mas isso aí já é do período do Talmud, eu não sei se no passado é isso, começaram a trocar por Hashem. Sim. Mas eu não posso afirmar com precisão se nos tempos bíblicos usava o Hashem ou mais Adonai. Existe um uso em Levítico. Hashem significa o nome. Literalmente o nome. Existe um uso de o nome em Levítico, um texto que menciona isso. Assim como Hashem. Chamando Hashem, o nome. Porque assim, quando você faz referência ao nome, em vez de você dizer o nome, você diz, olha, bendito seja o nome. Todo mundo já sabe o que é. Baruch Atah. Você pode falar, quando falou a bênção, por exemplo, sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarda, Yevarechecha Hashem, ou Yevarechecha Adonai. Mas eles falam Hashem. Hashem. Só que está o tetragrama ali no... Eu não entendi essa parte do Adonai. Adonai é Senhor. É Senhor no sentido de dono, de soberano. Tá. É uma outra palavra. E não é o nome de Deus. Aparece quando? Aparece em vários textos da Bíblia. Vários textos. Só que no texto hebraico aparecia o nome de Deus. Só que eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no texto hebraico da Bíblia hebraica, do Velho Testamento em hebraico, colocaram as vogais de baixo. E isso, quando se faz, você tem a pronúncia Yehová. Mas é curioso, porque alguns estudiosos dizem que eles, ao fazer isso, olhavam para a palavra e diziam Adonai. Talvez essa seja a razão porque a tradução grega, Septuaginta, quando foi traduzir, na maioria dos textos, coloca a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, e que acaba entrando no Novo Testamento, e que é a razão, porque quase a vasta maioria das traduções da Bíblia, quando traduzem o nome, com exceção do espanhol, que prefere colocar Jeová, e do francês que coloca L'Éternel, as outras línguas, a vasta maioria coloca Senhor, só coloca com letra maiúscula, por causa desse movimento, né? Então, quer dizer, Yehová, que é pronunciado Adonai, que vira Kyrios e Senhor. E até tem uma coisa interessante, que existe uma teoria da conspiração, que as Bíblias estão apagando o nome de Deus, estão escondendo o verdadeiro nome de Deus. Por causa disso, né? Mas na verdade não são as Bíblias, a própria tradição judaico-cristã, o Novo Testamento foi escrito em grego, e em nenhum versículo do Novo Testamento o nome de Deus é transliterado, porque ele poderia também, assim como o pessoal criou o nome Jeová, eles poderiam em grego também transliterar, mas nenhum autor do Novo Testamento, nem Paulo, nem João, nem Lucas, transliterou. Ele preferiu o Senhor, o Senhor. A Septuaginta, que é essa tradução da Bíblia para o Antigo Testamento, ela também coloca Kyrios, Senhor. Então, eu acho que inclusive isso traz para a gente por que a comunidade cristã, e até certo ponto, grande parte da própria realidade judaica não se preocupou com isso. A minha impressão é que no nosso ambiente essa fissura
para tentar descobrir a palavra, ela carrega um pouco dessa herança que não tem a ver com as raízes judaico-cristãs, que é a ideia mística de você ter acesso a um nome que, se pronunciar direitinho, você vai fazer desbloquear alguma coisa, algum poder. Você vai fazer um abracadabra, um abre de sésamo. E essa ideia, ela é complicada, apesar de, curiosamente, Atos 3, verso 16, quando acontece a cura ali com Pedro e João no templo, o texto vai dizer, curiosamente, que o nome curou. Vai usar essa expressão, é um caso muito, né, onoma, que é exatamente o mesmo sentido de Hashem. O Rodrigo está com o texto aberto aí. Pela fé no nome de Jesus, e então, que esse mesmo nome fortaleceu, esse mesmo nome. Então, aí fala, né, então... Aí mas tá certo, é que o mesmo nome fortaleceu a este homem, que você... Este nome fortaleceu. Literalmente é o nome, né? O pessoal fez o date aí na tradução. Mas o nome curou o indivíduo. Então é muito interessante como aparece isso, só que em Atos... Dizei o meu nome e serei salvo. Então, através do nome, façam em nome de Jesus, né? Mas o sentido dele é outro, né? Quando você faz o nome em nome de Jesus, não é repetindo o nome de Jesus. Você está fazendo o que Jesus faria. Ah, entendi. É como se fosse uma procuração. Você faz aquilo que o dono do nome diz. Não é para você usar o não nome... é qualquer um que nem creia usar o nome de Jesus então, e vai conseguir. Teve o caso. Ah, lá os filhos de Seva, em Atos 19, quando eles chegam lá, e eles chegam pro endemoniado e falam, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. Aí o endemoniado deu uma surra nos caras. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas não conheço Mas quem são vocês? Não adianta, não é um nome mágico por si só, né? Essa que é a questão. Hoje você conversa com uma pessoa e fala, rapaz, eu tô com o meu carro aqui, furou o pneu, cara, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Entendi. Esse tipo de atitude mágica, ela se afasta do pensamento bíblico, porque, de novo, a relação com Deus é uma relação pessoal. A relação com Deus, ela é algo que envolve a relação que é totalmente diferente do mundo mágico. O mundo mágico é um mundo de manipulação do sagrado. Você toma lá da cá. Mais do que isso, qual é a questão? A divindade, ela só tem poder. Mas quem tem pessoalidade é você, como se você estivesse tentando mexer com uma usina, como uma espécie de energia. Entendi. Se você descobre os caminhos, qual é a reza certa, qual é a oração, qual é a prece que funciona, você entra na jogada, faz a coisa acontecer e manipula o processo, entendeu? Então isso é um negócio muito complicado, porque de certa forma é uma negação da essência da coisa. Deus não quis... Os judeus, na totalidade, dizem que Deus tem 72 nomes no total. Então, eu ia perguntar sobre isso, que eu já li bastante contos ou histórias falando sobre a busca desses 72 nomes. Então, eu posso só sugerir uma coisa? Pode fazer uma oração aqui pra gente... É verdade, né? Que a gente chegou uma pizza aqui. E a regra é o seguinte, hein? Quem tá falando não come, porque o pessoal reclama de misofonia. Vocês mastigam no microfone e depois o pessoal come. Então, quem for comer, afasta o microfone e o outro tá falando. Então tá bom. Então, a gente vai fazer até em hebraico aqui. Vamos ver qual Adonai. Eu repito, então. O Lene começa. O Lene começa.